Pronto, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria, primeiro, uma avaliação dessa janela de transferência. O Grêmio fez 5 contratações, não houve o anúncio do Rodrigo ali. Queria que também já falasse sobre a situação dele, por favor. Sim. Bom, obviamente, todos nós sabemos e já veio a público que a condição financeira do Grêmio que a gente encontrou, ela não era nada nem perto do que imaginávamos, principalmente porque se vinha de uma rotina em falar de superávites que o clube vinha enfrentando, né? A janela do meio do ano ela não é a janela principal do futebol brasileiro, ou seja, a nossa janela principal em tempo de extensão, em número de contratações, normalmente é de janeiro. Acho que a gente já tinha feito um volume bem grande de contratações, que fazia parte do projeto de reformulação do elenco, tanto de chegadas como de saídas. E essas 6 contratações que a gente fez agora, elas vêm para complementar em posições. A gente não foi atrás de nomes assim, o fulano está livre, o outro está. A gente foi buscando dentro do nosso mapeamento o que a gente precisava para reforçar o time. Então, as contratações, veio um jogador de força e velocidade pelo lado direito, um pelo lado esquerdo, veio o João, que atua em várias funções no ataque, pode jogar de centroavante também. E a gente tentou reforçar em todas as posições. Acho que a nossa janela foi positiva. O tempo de janela nos prejudica muito, né? Justamente a gente não entende por que a janela brasileira ela termina, né, agora e o tempo para saída se estende um pouco mais, porque certamente talvez o Grêmio pudesse ainda fazer mais alguns movimentos de jogadores que não se realocaram na Europa ou de outros mercados se ela fosse estendida um pouquinho mais, mas dentro do possível eu acho que a gente atingiu o objetivo que tínhamos, né? O Eli está fazendo os exames aí para o anúncio oficial, mas já está em Porto Alegre, tudo certo. Bom, até aproveitando essa deixa que tu deu, né, sobre a possível extensão dessa janela, né, queria que tu falasse sobre os próximos movimentos, porque a gente sabe que jogadores sem clube, né, sem contrato ainda podem se transferir, se o Grêmio ainda segue ligado, né, nessas situações, se entre vocês, né, essas posições já estão preenchidas, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a possível saída do Breno, né, porque a gente tem essa situação do Kaique chegando, né, eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Eu e o Luiz Wagner temos lista de tudo aqui no Grêmio agora. A gente tem a lista do sem contrato também agora, né? Mas eu não posso garantir de que possa vir mais alguém, né? Sobre as saídas, a gente está tentando suportar bem nessa primeira parte da janela aí. O Grêmio, pela questão financeira, às vezes pode ter que vender algum atleta, mas até agora a gente conseguiu, né, manter praticamente todos. O Breno é uma situação que era uma vontade de jogador depois do passaporte italiano. Não vemos problema em dar rodagem para ele, se entrar recursos para o clube, e acho que pode ser positivo para ambos os lados. Aqui, tudo bom, Bruno? Tudo bem. Boa tarde. Eu quero saber sobre o Bitelo. Tem proposta nova pelo Bitelo ou proposta que esteja chegando, que vocês já tenham a sinalização? E se dá para garantir que o Bitelo, mesmo que daqui a pouco vendido, que ele fica pelo menos até o final do ano? A gente recebeu inúmeras consultas pelo Bitelo, proposta oficial nova não tem nenhuma, a gente sabe que ela pode acabar chegando, por mais esse tempo de extensão de janela que temos. Eu não tenho como garantir nem que ele não vai sair ou que vai ficar até o final do ano, isso depende muito de que tipo de proposta chega, em que moldes chega, em quais valores elas podem atingir. O que a gente vai sempre tentar fazer é o que a gente fez já em outros casos ao longo da temporada e sempre temos que fazer como dirigente do Grêmio, que é defender os interesses do clube, tentar manter nossos melhores jogadores, ou se inevitavelmente tiver que haver uma saída em valores que contemplam as expectativas do clube, é mais ou menos por aí. Boa tarde, Bruno. Depois dessas movimentações aí de reforços e saídas, eu gostaria de saber qual é o saldo da folha salarial do Grêmio, se ela aumentou ou diminuiu. A folha salarial do Grêmio relativa ao ano passado está em torno de 23% abaixo do ano passado, né? Então, assim, a gente conseguiu atingir o objetivo que era fazer uma grande reformulação do elenco, o qual a gente considerava insuficiente para uma Série A, visto as dificuldades que o Grêmio enfrentou na Série B do Campeonato Brasileiro, e ainda conseguimos ter uma baixa da folha, né? Equalizou muito ali com as saídas que o Grêmio teve e as chegadas, e ela está praticamente no mesmo nível que ela estava no início do ano. Então, assim, tudo que a gente fez foi dentro de uma responsabilidade, de um planejamento que nos é passado pelo presidente, pelo Conselho de Administração e pelo Márcio, nosso CEO.
Brum, boa tarde. Tem dois nomes aí que estão sendo muito falados pelo torcedor do Grêmio, até por conta do Renato ter também tornado público o interesse dele, que é do Michael, que acabou acontecendo aí no final dessa janela, e outro nome é o do Rocher. O Grêmio efetivamente tentou a contratação do Rocher agora mais para o meio do ano, ou foi alguma coisa no início da janela, na janela de transferências do verão? Como é que foi esses dois casos, Michael e Rocher? Obrigado. Bom, o Grêmio nunca fez proposta oficial pelo Rocher. O Rocher era um nome que no início do ano estava no nosso monitoramento, como vários outros que não vieram a público. E quando a gente contratou o Soares, pelo fato dele ser o 5º estrangeiro, a gente não fez mais nenhum movimento buscando jogadores estrangeiros. Quando a regra mudou, a gente estava precisando reforçar o ataque, então nunca mais se falou no assunto Rocher, e até eu sei que se tentou criar uma narrativa, né, de que o Inter, né, contratou o jogador que o Grêmio estava tentando contratar. O Grêmio nunca fez proposta oficial por ele, e me arrisco a dizer que pelos valores que ele veio para o Inter, eu não traria ele para o Grêmio. Tá? Sobre o Michael, a escassez de pontas no mercado, que foi uma dificuldade que encontramos, fez a gente não conseguir contratar o Michael. O Al Hilal fez um esforço muito grande para manter o jogador, que passou inclusive para o reajuste de salário dele. Ele está ganhando mais agora do que ele estava ganhando ao final da temporada. Infelizmente foge dos valores que o Grêmio pode praticar, né? Apesar da vontade do jogador de atuar com o Renato, nossa vontade de tê-lo aqui, ficou algo que não tinha como, né? A gente tentou inúmeras conversas, tentou no início do ano também, e infelizmente não foi possível. Quem sabe num outro momento. Outro nome que foi bastante esquentado nos últimos dias foi o do Coronel, né? E ele acabou não vindo, não sei se pelo prazo, pelo curto tempo da janela, mas qual foi a questão ali em relação ao jogador? O Matheus era um nome que estava no nosso monitoramento também. Ele tem uma característica de jogo bem semelhante ao do Lucas, né? Um atacante de 1 contra 1, velocidade, com preferência pelo lado esquerdo do campo. E o Argentino Júnior aceitou a nossa proposta e o Tucumã não liberou, assim, por alguma questão contratual em que o Argentino Júnior não amarrou a volta do jogador caso houvesse alguma proposta. E é uma coisa que foge do nosso controle. O jogador queria vir para cá, não foi nem questão de prazo, tá? Essa notícia que voltou à tona aí, que o Grêmio tentou na última hora, a gente não tentou mais, assim. A gente tinha negativa já, né, de que aconteceu dias antes, né? E a gente não pôde evoluir porque simplesmente por uma questão contratual, como a gente faz muito aqui no Brasil, de quando o jogador enfrenta seu atual clube, se tem um jogo ele não pode atuar, se tem uma proposta ele tem uma cláusula de retorno ou uma indenização para que ele possa voltar a seu clube, ela não havia no contrato dele, e o Tucumã, como time empréstimo dele ao final do ano, optou por manter o jogador e infelizmente não teve nada que pudesse ser feito. Boa tarde, Bruno. Nos últimos dias surgiu a notícia do Kahneman poder ir para a Argentina, pagamento de multa rescisória. Esse assunto te preocupou? E se o Grêmio já procurou o Kahneman para tratar da renovação de contrato dele para o próximo ano? A gente recebe essas notícias, mas de forma oficial o Grêmio não recebeu nada. E a gente mantém conversas com o Kahneman no dia a dia e a gente tem intenção de manter o Kahneman para o ano que vem. Então, a princípio, isso é uma coisa que a gente ficou de conversar após o fechamento da janela, né? Até porque a gente quer que o jogador permaneça, acredita que ele também quer permanecer, mas também, né, contratualmente, se aparecer alguma proposta para ele, mundo árabe, algo assim que seja irrecusável, como tem acontecido para alguns jogadores, a gente também tem que conversar com ele, né? Então a gente ficou de ao término dessa janela a conversar para tratar dos próximos capítulos, mas a gente tem sim intenção de manter o Kahneman no Grêmio. Bruno, boa tarde. Tu disse que a fotografia do Grêmio da Série B seria insuficiente para a Série A, e por isso vocês realizaram 19 contratações, agregaram 19 jogadores ao elenco. Alguns vieram sem custos, alguns vocês pagaram, e em contrapartida, em relação a vendas, vocês não fizeram nenhuma grande venda até o momento. O Grêmio vai precisar fazer alguma grande venda até o final do ano para suportar esse restante de temporada? Em algum momento o Grêmio vai ter que fazer uma grande venda, né? Mas eu não posso te garantir se ela vai acontecer agora ou vai acontecer no final do ano. Isso depende muito de propostas que chegarem
e dos próximos passos que o mercado vai oferecer. A gente tem que ser responsável e defender os interesses do clube e não queimar um ativo por questão financeira, né? Então, assim, a gente precisa entender bem esses movimentos. Em algum momento vai precisar vender, mas não sei se necessariamente nessa janela agora ou ao final da temporada. Bruno, boa tarde. A gente viu o Grêmio se movimentando principalmente no final da janela, né? 4 contratações no último dia, no fechamento. Qual o motivo da demora do anúncio, do fechamento com os jogadores? Tinha outros jogadores no plano, como o plano A, esses eram o plano B, ou era a negociação mesmo? Qual o motivo? O que aconteceu? Justamente isso que eu expliquei no início da entrevista, a questão da janela se estender mais lá. Jogadores como o Eli e o João Pedro, por exemplo, que tem muito mercado na Europa, os clubes nos modelos de negócio que a gente fez, em que o Grêmio não tinha muito dinheiro, os jogadores abriram mão de coisas. O João, por exemplo, vem de empréstimo sem custo para o Grêmio. A gente precisou, até o último momento, usar a vontade do jogador para conseguir fechar, porque os clubes de lá, às vezes, eles vão postergando essas conversas, e é um direito do clube para ver como que o mercado vai se movimentar relativo a esses jogadores. Então, assim, não é que a gente não quis fechar antes, não teve como fechar antes, infelizmente, né? Quando tu tem um monte de dinheiro, tá com a carteira cheia, tu vai lá e paga quanto te pedem e traz o jogador na hora, né? Que não era o nosso caso ali, né? Então, principalmente essas contratações que foram anunciadas no finalzinho da janela foi porque a gente teve que forçar no final, os jogadores queriam vir para cá e o clube chegou no entendimento de que teria que abreviar para os jogadores virem para o Brasil. E o Kaique foi uma reposição que a gente fez em virtude da proposta que o Breno recebeu, né? Aproveitar essa pergunta para explicar que uma coisa que eu tenho recebido bastante, ninguém contrataria um jogador porque ele mandou uma mensagem no Instagram para o dirigente, né? Eu até me sentiria mal de estar à frente do futebol do Grêmio se eu não conhecesse toda a carreira do Kaique, que é a seleção brasileira de base, um goleiro que foi revelado pelo Vitória, na época era chamado de Novo Dida. Conheço o trabalho do Kaique há muito tempo e até me chamou a atenção ele estar no Ipiranga, no Campeonato Gaúcho desse ano, pelo potencial que eu vejo, não desmerecendo o Ipiranga de maneira nenhuma, mas assim, é um jogador que teve uma projeção enorme, né, na sua carreira. E a gente monitorou ele ao longo de todo o Campeonato Gaúcho, e ele fez um grande Campeonato Gaúcho, inclusive oferecendo dificuldades extremas para o Grêmio nos jogos que a gente enfrentou o Ipiranga, defendendo o pênalti e tudo mais. Realmente, alguns dias atrás, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram dizendo que tinha um sonho de jogar no Grêmio, pedindo desculpas se ele estivesse invadindo a minha rede, mas que ele preferia pecar por excesso do que por omissão e queria contar aquilo ali para mim, que tinha vontade de jogar no Grêmio, né? E acho que foi uma iniciativa bem bacana do atleta, acho que a gente tem que valorizar a coragem dele e a vontade de jogar no Grêmio, mas ele veio por causa do movimento do Breno e que a gente já monitorava ele há algum tempo, tá? Bruno, saindo um pouquinho dessa questão de mercado, falar do time propriamente dito, porque o Renato é quem mais se manifesta com relação ao time, e eu queria pegar a palavra do departamento de futebol sobre principalmente esses últimos jogos do Grêmio, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo bem difícil na questão de abrir o placar e depois ter que saber segurar o Atlético, o jogo contra o Flamengo, né, que o Renato falou bastante sobre ele, mas também esse último jogo contra o Goiás. Parece que, em determinado momento, aquilo que se mostrava, se aparecia como um Grêmio apresentando um grande futebol, começou a ser muito mais marcado, os adversários entenderam mais o Grêmio. Eu queria uma avaliação do departamento de futebol sobre esse momento que o Grêmio viveu nas últimas partidas. Rafael, eu considero que o Grêmio é um time em formação, tá? Apesar de a gente estar já no 7º mês de temporada, essas coisas elas vão se ajustando. Tem peças que chegaram, né? Peças que saíram. No início do Campeonato Brasileiro, se tu lembra bem, a gente empatou com o Fortaleza e com o Bragantino e fizeram terra arrasada, né? O Grêmio já não briga mais por Libertadores, o campeonato do Grêmio vai ser outro, e o Grêmio rapidamente engrenou uma sequência de vitórias e foi para a ponta de cima da tabela, a qual se mantém com um jogo a menos no G4, né? Então, assim, eu acho que essas oscilações, elas podem acontecer, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, acontecem com todos os clubes, tu vê o Bragantino vai fora e ganha do outro, em casa perde para esse, o Flamengo empata com o América Mineiro no Maracanã, vem aqui ganha da gente pela Copa do Brasil. Eu acho que essas oscilações são normais, né? E acho que à medida que o time vai se consolidando cada vez mais, elas tendem a diminuir, mas num campeonato como o brasileiro, a gente encara com normalidade.
está trabalhando no dia a dia e reforçando o time para que a gente possa evoluir cada vez mais. Bruno, nessa linha de time ainda, né, que o Pfeiffer perguntou, o Renato chegou a dizer em dado momento que com o elenco, com esse grupo, até as contratações, obviamente, era difícil de ser campeão, de conquistar um título, de bater campeão. Com os reforços que chegaram, com essa reformulação final para essa última reta do campeonato, qual é a tua avaliação? Dá para ser campeão? Diogo, se a gente pegar o projeto do presidente Alberto Guerra no dia 1, né, ou no dia 0, que foi antes de vencer a eleição, a gente, graças a Deus, conseguiu cumprir todas as metas até agora, né? A gente almejava ser campeão gaúcho, a gente almejava devolver o orgulho para o torcedor de torcer para o Grêmio, que ele enchesse o estádio, almejava ganhar a Grenal, a gente ganhou todos. E no projeto lá estava escrito que a gente queria botar o Grêmio de volta na Copa Libertadores, né? O que já seria uma coisa muito difícil para um clube que vinha endividado numa segunda divisão. Se deixar, a gente vai chegar, tá? A gente não está abrindo mão de ser campeão e a gente entra cada partida visando o título, né? Mas a gente não pode gerar uma expectativa que isso depois gere uma frustração se o Grêmio conseguir uma vaga na Libertadores, tu me entende? Porque se no dia 1 me dissesse assim aqui, tu vai ser campeão gaúcho, tu vai contratar o Soares, tu vai botar 50 mil sócios, tu vai vencer os Grenais e tu vai conseguir uma vaga na Libertadores, eu acho que qualquer torcedor do Grêmio nessa hora teria assinado esse contrato que eu estou fazendo aqui na minha imaginação. Mas se deixar, elas vão chegar, tá? A gente está reforçando o time, a gente vai brigar até a última rodada e a gente está trabalhando pra caramba aqui para que possa chegar cada vez mais. Bruno, a janela ela fechou ontem, né? O trabalho de vocês nessa janela fechou ontem. Imagino que a partir de hoje já comece o imaginar da próxima janela. O trabalho a gente sabe que é muito longo, né? O mapeamento, as observações. Mas levando em consideração aquilo que mais deu certo em 2023, no quesito contratações, que é Luís Soares, e que se sabe que Luís Soares fica no Grêmio até dezembro e que 2024 o Grêmio não conta com o Soares, o grande desafio hoje do departamento de futebol é começar a pensar num novo projeto, tão audacioso quanto, que deu tanto retorno quanto. Essa é a grande ambição sua, do Luiz Wagner, de todo o departamento de futebol, e também talvez o maior desafio para o ano que vem? Eu e o Luiz conversamos bastante aqui todos os dias no CT e muito antes dessa janela se encerrar, a gente já tinha monitoramentos visando a janela do final do ano, a janela do meio do ano que vem, e a torcida pode ter certeza que a partir do momento que essa janela fechou, né, nesse primeiro momento dela, que a gente sabe que outros movimentos podem acontecer, a gente já está trabalhando visando a próxima, até porque eu acho que quem trabalha de forma antecipada sempre pode colher resultados mais assertivos lá na frente, né? E com certeza, principalmente o Grêmio chegando numa Libertadores, chegando a um título, a gente vai ter um fôlego maior para poder qualificar mais o time, e tanto a saída do Soares ou como de algum outro jogador que vier a acontecer, a gente vai tentar repor da melhor maneira possível. Bruno, tu já falou aí sobre a chegada dos jogadores, né, esse encerramento da janela, e praticamente vai ter um drama aí com a saída de alguns que podem chegar propostas. Mas eu quero pegar o gancho sobre o Kaique, por mais que ele tenha mandado mensagem para ti, e enfim, acabou contratando porque teve um movimento de saída do Breno, né, com a possibilidade de ir para a Itália. Mas o Rodrigo Eli, o movimento dele, o Grêmio já tem 6 zagueiros no elenco, ele seria o 7º. Tem algum movimento de alguma saída de algum zagueiro ou algum que possa não estar correspondendo agora e possa ter que ser essa substituição? O Grêmio tem 6 zagueiros no elenco, mas 2 zagueiros bem jovens e um zagueiro que é o Jeromel, que está no departamento médico em fase final de recuperação, né? E o Grêmio tem jogado com 3 zagueiros, né, muitas vezes, né? Então, assim, eu não considero 7 zagueiros um número alto, acho que é mais uma alternativa que a gente ganha. O zagueiro está sempre também com questão de cartão, né, suspensão. A vinda dele não é visando nenhuma saída, a vida dele é porque é um atleta que a gente considera extremamente qualificado, é um atleta identificado com o Grêmio, que fez questão de voltar aqui, e a gente não podia perder essa oportunidade, né? A gente tem interesse no atleta pela qualidade dele, ele tem interesse em estar aqui no Grêmio, que é a sua casa, onde ele foi revelado, e acho que foi o casamento perfeito para esse retorno.